Pessoal, vamos então para a nossa aula 6, investindo a longo prazo. Então, aqui a ideia é só exemplificar, tá? Vamos falar aqui sobre outros exemplos também, além do que a gente colocou aqui, a Magazine Luiza, né? Do potencial de retorno que pode se ter no longo prazo investindo em ações. Então, aqui, no caso, a gente está olhando esse gráfico de Magazine Luiza em apenas 5 anos, o que a gente nem considera tão longo prazo assim, tá? Mas se a gente fosse ter investido em ações da Magazine Luiza lá em 1º de outubro de 2015, a ação estava custando lá 21 centavos. Hoje aqui, nos dias atuais, né, em 1º de setembro, aqui a gente colocou 2020, está custando perto de R$ 88, quase R$ 90 cada ação, né? Primeiro que a gente pegou aqui um case que é uma das que mais se valorizaram. Você saber que a Magazine Luiza ia se valorizar tanto assim lá em 2015, né, só você tendo bola de cristal. Mas ainda assim é um exemplo prático aqui do potencial de retorno que uma ação pode ter, né, num longo prazo, né, como a gente falou aqui, retorno exponencial. Vocês veem aqui como é formada essa curva, como essa curva ela é muito mais inclinada, não é uma linha reta. Isso é o que a gente chama de retorno exponencial. Se você tivesse aplicado R$ 100, né, naquela época, você teria hoje R$ 42 mil. Então, imagina, se você tivesse colocado 1.000, você teria 420. Se você tivesse colocado 10.000, você teria R$ 4 milhões. Então, é um potencial de retorno que a gente chama de bem expressivo, por mais que aqui a gente olhe só 5 anos, mas mesmo se isso fosse em 20 anos, em 30 anos, estaria excelente esse nível de retorno, né, que esse papel trouxe nesse espaço de tempo. Você tem outros cases, talvez não tão expressivos assim, né, mas tem vários outros cases que também trouxeram uma valorização interessante. Os próprios bancos aqui no Brasil, né, eles têm uma curva de valorização bem interessante, papel como Itaú, papéis como Ambev também tem uma curva no longo prazo bem interessante, mas esse hoje, atualmente, é um dos maiores cases de valorização, né? Até mesmo porque a gente teve aqui a questão da pandemia e a Magazine Luiza foi uma das ações que mais se destacaram por ter um comércio online. Então, ela ainda superou o patamar de negociação, né, o preço de negociação que ela estava sendo negociado antes até da pandemia. Então, por isso esse case aqui ele é muito à parte. É claro que ele é até um pouco exagerado quando a gente pega e coloca isso daqui em número. A gente não deve achar que a gente vai ter esse tipo de retorno com todas as ações, mas que a gente tenha 10, né, um décimo do que teve de retorno nesse papel aqui, já ainda assim estaria excelente. Você não vai conseguir ter esse tipo de retorno em nenhum outro tipo de aplicação, né, do mercado, quando a gente fala de aplicações mais conservadoras, né, indo para renda fixa, né, e tal. Então, outra coisa que é interessante aqui, você vê que você tem altos e baixos aqui, né? Mesmo em fevereiro, olha para onde foi aqui o valor desse papel. Caiu para quase ali R$ 30, quase R$ 20, sendo que alguns meses depois já foi para 90. Então, a gente não deve se desesperar quando virem as crises, quando existirem volatilidade, né, em cima dos papéis. Se a gente tiver com uma estratégia bem montada, saber o que está fazendo, né, a gente deve seguir, a gente deve se ater àquilo ali, né, para carregar aquela posição, né, na grande maioria dos casos, né? Claro que se não tiver mudado alguma coisa, mudou alguma recomendação, estão falando que a empresa agora, enfim, não vai mais ter uma boa performance, aí claro que caso a caso a gente tem que avaliar, né? Mas em linhas bem gerais, geralmente quando crises acontecem, quando movimentos assim muito fortes acontecem, não é para se desesperar, não é para sair vendendo, e os grandes potenciais de valorização aqui, eles se encontram no longo prazo, que é muito comum também, né? A grande maioria dos investidores, eu acho que quase ninguém segurou tanto tempo assim, né, nesses 5 anos, pega uma valorização mais expressiva, já vai lá e já vende as ações. Mas a gente vê que muitas vezes segurar o papel e segurar no longo prazo pode ser muito benéfico, pode ser muito promissor para a carteira como um todo. Então a ideia aqui foi a gente exemplificar, né, aqui num caso específico, qual que é o potencial que pode se ter, né, dentro da Bolsa de Valores, mas um potencial aqui, né, nesse caso, um pouco mais exagerado, digamos assim, mas ainda assim, né, exemplifica bem as possibilidades que a gente pode ter nesse mercado, tá bom?